Pode deixar. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Um grande reforço, o guerreiro voltou. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Bom dia, Lu. Não sei se a Mara tá junto aí, Bianca. Aí. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Ganhei um reforço hoje aqui. Ai, Conseguiu ganhar. Conseguiu vencer a cama. Ó, hoje juntou menino com menina. Vamos lá, fazer a abertura e a gente faz a leitura então. Vamos começar. Pai do céu, obrigado, Pai. Obrigado porque ontem eu orei pela restauração da garganta da Valentina e hoje ela está curada, Pai. Estava com febre, não conseguia comer nada e hoje já está bem, dormiu bem, sem febre e se alimentando. Muito obrigado, Senhor, por ter ouvido minhas palavras. Obrigado, Pai, por mais esse momento que a gente pode acordar e confraternizar com a família da Andréia e estar em seu nome, principalmente. Lendo a sua palavra e se conectando na fonte logo ao acordar. Que as pessoas hoje, Pai, se enxergarem que o que nós estamos falando é da sua boca, é seu, que elas internalizem e sigam. E se elas enxergarem que é nosso, que é da minha boca, ou que é da boca da família da Andréia, que elas deletem e esqueçam, Pai. Fala conosco. Fala através da nossa boca, Senhor. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. amém. Amém. Vai lá. Querem ler aí? Ah, fica à vontade. Davi, você quer ler? Pode ser. Ó, o Davi quer ler. Gênesis 34. E a Mara entrou aí. Eu vou começar aqui quando o Davi chegar, ele continua. Você já tá vendo, Davi? Vingança contra Siquém. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o Eveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e violentou, mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse ao pai Amor: consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até eles voltarem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo e assim que souberam o que havia acontecido, ficaram abalados e furiosos, porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Amor fez um pedido a Jacó e seus filhos. Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ela se case com ele. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para os nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para os seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquém falou ao pai e ao irmão de Diná: por favor, sejam bondosos comigo e deixe que me case com ela, implorou. Eu lhes darei o que me pedirem. Seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu pagarei, pois por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Quer continuar? Os filhos. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a pai de Amor.
Uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles, disseram: não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidada. Circuncidado. Ah, tá. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens desse povo forem circuncidados como nós, entregaremos filhas. Não, entregaremos nossas filhas e nós casamos com suas filhas. Viveram entre vocês e nós tornaremos um só povo. Mas se não concordam em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Ramor e a sua filha Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinham pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era mais respeitado dos membros de sua família. E foi com seu pai Ramor apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nesta terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com nossas. Mas eles só aceitaram ficar aqui e tornar-se um só povo conosco. Se todos os nossos homens forem circuncidados como eles são, se fizermos todos os seus trabalhos e bens, passarão com o tempo a ser nossos. Aceitamos a condição deles e deixamos que estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Ramor, Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Tudo. Olha o sono. Vai lá. Irmão de Diná, por parte de pai e mãe. Tornaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os homens de lá e mataram Ramor e seu filho de Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade, vendo eles que todos os homens estavam mortos.
saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas e bois e os jumentos, tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simão e Levi: Vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra. Pelos cananeus se reuniram. Os cananeus, fariseus e ferezeus. E fariseus somos tão poucos que eles se uniram e nos esmagarão. Agora, eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Palavra forte hoje, hein? É. Vai lá. Eu entendi assim, que assim como muitas mulheres estão também acontecendo igual com Regina, elas estão sabendo que aparece alguém e violentam elas. E às vezes, por serem ricos, alguns também, eles podem simplesmente pagar o preço e ficar livre. Enquanto a pessoa que foi violentada pode estar passando uma dificuldade também. Tá, ele tá seguro. Tá. Desculpa qualquer coisa, é que parece que eu tô mais nervosa que da última vez também. É que essa palavra, ela é bem forte, né? Isso é forte. Então, no capítulo anterior, Esaú fala que ele vai junto com Jacó seguir para Seir. Só que Jacó fala para ele seguindo que ele ia ir logo depois com seu gado. Só que ao invés dele ir junto, né, ele vai para Sucote. E lá ele compra um campo nas mãos do filho de Hamor. E tá, ele compra lá uma terra. Ai, gente, eu tô muito nervosa, pera. Tranquilo. Deixa eu explicar direito. Pera. Ele fala para Esaú em frente que ele ia ir atrás dele. Só que ele vai para um outro lado e ele vai para Sucote. E lá ele compra um campo. E nas mãos de um dos filhos de Ramon. Só que Deus tinha falado para ele ir para casa do pai dele que ficava em Hebron e construir um sacrifício ao altar em Betel. E ele faz esse sacrifício lá mesmo. Então daí vai acontecendo várias consequências, porque ele tomou a própria decisão dele. E nem sempre Deus ele vai concordar, né, com essas nossas decisões, porque cada decisão ela carrega uma consequência. E começa aqui com Diná, que era filha de Lia, né, e Jacó era a única filha. Ela sai para conhecer as moças da cidade
E ela ficou curiosa, ela quis sair, quis saber por que que seu pai parou ali, e ela vai sair. Só que naquela época, e até mesmo hoje em dia, uma mulher que está andando sozinha, ela é considerada uma presa fácil. Só que não era culpa dela, exatamente culpa dela, por ela ter saído. E só que tem aquele ditado, né? Se você anda no território do diabo, como se fosse um convite pro desastre. Ele, enfim. Aí o filho de Ramós, quem viu ela lá sozinha e tal, e abusou dela. Para ele, isso não foi como se fosse um abuso, porque para eles não importava a coisa de uma mulher ou não. Eles não ligavam para isso, diferente da família de Jacó. Eles ligavam muito para isso. E então, para ele, ele tinha sido gentil, né, com ela, já que ele era o mais rico daquela cidade. E tá, depois Jacó ele ficou sabendo do que tinha acontecido e ele ficou muito nervoso, sim. Só que ele não fez nada em relação a isso. E depois que os irmãos de Iná ficaram sabendo, eles ficaram muito indignados com isso, muito irados. Só que eles não demonstraram, eles foram falsos e falaram assim que, pelo que Siquém tinha proposto a eles, tá, riquezas, terras, poderiam negociar por ali, os irmãos foram falsos e falaram assim que eles até poderiam, né, juntar os povos deles, sendo que em Gênesis 28, quando Isaac vai dar a sua bênção a Jacó, ele fala para eles não se misturarem com as mulheres de Canaã. E os filhos de Jacó, eles falaram assim que poderiam, tá, se juntarem se eles fossem, fizessem a circuncisão. E só que a circuncisão era uma aliança que Deus tinha, né, com o seu povo e que não podia ser usado com os outros povos. E eles usaram essa aliança de Deus, eles usaram para fazer o mal, né? E eles falaram para juntar os povos, fazer essa circuncisão e tal. E como Siquém e Ramó e aquele povo não ligava para isso, eles, tá bom. Mas eles não foram com o intuito de conhecer o Deus de Israel ou algo do tipo. Eles só foram porque ele queria mesmo a Diná. E, espera, deixa eu retomar aqui. Tá. Aí eles fizeram isso, né? E a circuncisão. E Simeão e Levi, eles levaram isso para um lado mais pessoal, já que Diná era a única irmã deles que era filha de Lia. E eles não esperaram muito, né, que depois da cirurgia deles, eles já foram na casa de todos os homens e mataram cada um deles. Não mataram só quem fez o mal à irmã deles, mas mataram todos os homens daquela cidade. E logo depois, os outros irmãos, menos Benjamim, né, que ele ainda não era nascido, saquearam a cidade. Jacó, ele ficou muito nervoso com o que tinha acontecido com a filha dele, mas ele também ficou muito nervoso com o que os filhos deles fizeram, porque ele estava em um território perigoso já, e os cananeus, os fariseus, eles poderiam muito bem ter atacado eles, mas não foi o caso. Mas se tivesse sido o caso, eles teriam sido mortos, porque eles estavam em menor quantidade de pessoas. Ai, eu acho que é isso. Não, Muito bom, é. muito bom. Quando eu estava lendo, esse é um capítulo bem forte, né? Então ele gera É, muitas emoções, né? Muitas emoções mesmo. Gera muitos sentimentos, na verdade. é. E
E aí quando eu tava lendo quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando, você vai tendo sentimento e a maioria deles são negativos, né? Não são positivos. É, E aí vai ficando com sentimento negativo, negativo, aí teve uma hora que eu pensei assim, caramba, que versão da Bíblia que eu poderia ler de uma forma diferente. E eu fiquei pensando assim, poxa, como assim que versão da Bíblia? Né? Se a palavra de Deus é viva e eficaz, por que eu preciso ler outra versão? E aí eu fiquei lembrando assim, quantas vezes eu vejo as pessoas assim, que versão da Bíblia você usa? Que versão da Bíblia você usa? E, gente, a conclusão que eu tiro disso é que o que mais importa é a versão que a gente está lendo a Bíblia. É a nossa versão. Que é isso que mais importa. São com os nossos olhos que, e o nosso sentimento que a gente vai carregar isso. Né? Então, quando eu leio o capítulo rápido, leio o capítulo, blá, 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 fala rápido, eu fico pensando assim, não, pô, a gente tem que ler a Bíblia. A Bíblia não é a mesma coisa que um jornal, né? A gente tem que ler com calma, estudar, entender, né? Ter compreensão, pedir sabedoria para entender aquilo. Não é simplesmente descarregar um capítulo e sair lendo igual um doido e aí sair comentando. A gente precisa ter um tempo para isso. Eu acordei hoje 5 horas para estudar esse capítulo, 5 horas da manhã. Aí 5h30, 5 horas mesmo. Aí 5h30 eu já tinha feito as anotações, já tinha lido, e aí eu fui pedindo sabedoria e fui escrevendo mais coisas. Então, é importante quando a gente começa a ler, principalmente quando a gente começa a proliferar a palavra, né? Contar as histórias e tal. Tem um trecho em Salmos que diz o seguinte, Salmo 15:4. Ao assumir o compromisso que não deveria, não mudar a sua decisão. Olha que doido. Quando a gente está fazendo isso, né, de ler a palavra, de explicar o nosso ponto de vista, olha o que diz esse trecho. Ao assumir o compromisso que não deveria, não mudar a decisão. Por que não mudar a decisão? Eu encaro isso? Porque as pessoas começam a comparar a forma com que a gente está falando da Bíblia, da palavra, com a gente. Né? Ela começa a comparar com as pessoas, com a atitude. E se as nossas atitudes não forem condizentes com aquilo que a gente está vivendo na Bíblia, as pessoas ignoram, né? Elas vão passar a desacreditar na palavra de Deus. Então é muito importante quando a gente fazer isso, que a gente entenda isso. Porque, por exemplo, a minha avó, ela era muito religiosa. Muito, muito, muito. Só que ela também tinha outras características. Ela era muito racista. E o meu melhor amigo na época era negro. E ela era muito racista. Então aquilo não condizia para mim. A Bíblia, ela lia a Bíblia, orava, fazia. Eu falava assim, não condiz isso. Que Deus é esse, né? Que você lê uma coisa, fala e vive outra. E aquilo foi mexendo muito comigo. A minha irmã, não sei se ela está online aí. Nossa, minha irmã era a única mulher da geração. É o que ela pegou no pé da minha irmã, mas ó, palavra de baixo escalão mesmo. E aquilo para mim me machucava muito, porque eu ficava comparando o que ela vivia, porque eu morava com ela. Desde os 9 anos eu morei com a minha avó até ela falecer. Então, todos os dias ela lia a Bíblia, ela ficava cantando os hinos, ela lia para mim. Só que na hora de praticar a palavra, ela tinha outras atitudes. E aquilo não condizia comigo. Então, eu fui crescendo, né? Criança, adolescente, jovem, né? Ela faleceu quando eu tinha 20 anos. Vendo que ela não praticava aquilo. Foi muito difícil para eu conseguir internalizar a palavra depois. Porque aquilo foi me machucando. Então, a gente tem que ter esse discernimento de entender que as pessoas, elas buscam isso na gente. Quando a gente está falando a palavra, elas começam a comparar o que a gente lê, o amor de Cristo, né, com as nossas atitudes. E elas começam a buscar a perfeição na gente. Olha que coisa doida. A perfeição está em Cristo, né, em Deus, mas as pessoas buscam. Pode ver, você começa a ler a Bíblia, mostrar e proliferar a palavra, as pessoas já começam a buscar um erro em você. Para detonar, que cristão é esse? Estão loucos para buscar um erro. É uma coisa de doido isso. Até tem um ditado que diz o seguinte: um médico pode matar uma pessoa, mas um professor pode matar centenas de pessoas. Porque a palavra dita, né? Você pode desanimar um monte de gente, como você pode motivar, incentivar centenas de pessoas. E é por isso que eu me preocupo aqui, sempre que a gente está começando, em fazer oração e dizer que se as pessoas enxergam o que a gente está falando como uma coisa de Deus, como Deus estiver falando, ótimo, internaliza isso e segue. Mas se ela estiver enxergando a gente é imperfeito, né? Que não siga isso, simplesmente deleta, né? Outra hora a gente vai falar outra coisa que ela vai fazer sentido para ela, ela vai enxergar Deus nisso, se de fato for de Deus, e ela vai internalizar.
E... Tá falado? Não? Em Marcos, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: aqueles que recebem a semente são os que ouvem a palavra. Eu fiquei pensando nisso hoje de manhã. Aqueles que recebem a semente são os que ouvem a palavra. Quando a gente planta uma semente de milho, nasce o quê? Milho. A Valentina ela plantou aqui umas sementinhas de um mato ali. Eu digo que é mato, ela disse que é umas plantinhas. Nasceu um monte de matinho ali. Nasceu o mato, nasceu as plantinhas, as flores. E quando Deus está plantando a semente da palavra dele na gente, o que nasce nisso? É a palavra dele, uai. Educação. O amor. Sabedoria e educação. Davi falou que nasce a sabedoria e a educação. Nasce a palavra dele. Nasce uma série de coisas, né? Então, quando Deus está plantando essa semente na gente, olha o que isso, né? O que ele espera da gente isso. Que quando a gente fala assim, eu vou plantar uma semente de milho, a gente não espera outra coisa que não seja milho, né? Então, quando Deus está plantando a palavra na gente, olha o que ele espera disso, né? Que a palavra dele seja verdadeira na gente, né? Dentro de nós. Então, Deus fala assim, vocês serão mais vencedores do que Jesus Cristo. O que ele está falando com isso? Que a gente não deve andar desanimado. Ele plantou isso na gente, a semente está aqui dentro, né? Cristo está dentro da gente. Quando a semente de Cristo está dentro da gente, a gente não tem que andar desanimado por nada. A gente é mais vencedor do que Cristo. Ele falou isso. Jesus fala, vocês farão obras maiores do que as que eu tenho realizado. Maiores. Olha as obras de Jesus, né? Ressuscitou um monte de gente, multiplicou pães e peixes, converteu um monte de gente. Enfim, tem uma série de coisas que a gente vai ver depois no Novo Testamento, mas isso diz em João 14. Vocês farão obras maiores do que a que eu tenho realizado. Em meu nome, eu farei o que vocês pedirem. É só falar, em nome de Jesus, pedir que ele vai fazer. É a palavra de Deus que está falando isso, né? Então a semente foi plantada dentro da gente, e o que a gente proliferar, a gente não tem que... Eu vejo, né? A gente fica vendo assim, pô, às vezes a gente anda desanimado, murmurando. Gente, olha o poder que tem essa palavra dentro da gente, né? Da gente internalizar isso. Deus está plantando essa semente na gente, ele não quer... Se ele está plantando a palavra dele dentro da gente, ele não quer que nasça outra coisa que não seja a vitória, né? A motivação, o desejo de vitória, transparecer isso para as pessoas. É muito doido isso, porque a gente está vendo, né, tanta gente preocupada e com dores profundas. E eu tenho lido a Bíblia realmente vivendo ela, né? Tentando internalizar ela, não fazendo uma leitura por ler. E eu tenho visto que, olha, não há dor mais tão profunda que um versículo não possa curar, um versículo dali. Não há dor tão profunda. E também não há felicidade, prosperidade maior que a gente encontra nesse manual, né? Nesse acervo, nessa biblioteca. São 66 livros, é um acervo isso aqui, uma biblioteca, não é um livro apenas, né? Chamado Bíblia. Então a pergunta que eu me fiz hoje, o que eu faço para as pessoas é: qual é a sua versão ao estar lendo a Bíblia hoje? Né? Qual que é a sua versão? Quando a gente lê esse capítulo que a gente viu hoje, isso pode nos desanimar, mas qual é a nossa versão ao ler isso? Né? Isso que é o mais doido. Qual é a nossa versão? O que a gente está vivendo ao ler a Bíblia? Porque aí a gente consegue enxergar ela de uma forma diferente. Né? Não ler ali e sentir raiva, ou sentir ódio, ou tentar prever o que estava acontecendo. A gente vai ler de uma forma diferente. Isso é muito doido. Vocês concordam? Concordo. É muito doido mesmo. Eu vou falar só um pouquinho só do que eu assim percebi. Como a Natália estava falando do capítulo anterior, né, eu vi assim as consequências que traz a desobediência às vezes da gente seguir o que Deus pede na vida da gente, entendeu? Isso traz consequências, né? Como aconteceu, né? Deus tinha pedido para ele ir para um lugar, para Jacó ir para um lugar, e ele não foi por outro lugar. Aí lá aconteceram essa situação, né? E a consequência que teve a atitude do Simeão. cara que Violentou. Quem? Né? Então, as atitudes que a gente toma, às vezes, sem ter a direção de Deus, né? Traz
traz consequências desastrosas na vida da gente e na vida de quem está perto da gente, né? E a desobediência, ela traz maldição. E a única forma de quebrar isso é com a obediência. É com a obediência que você se quebra a maldição. Na Bíblia aqui também fala que dessa parte aqui, né, que eles falam de se misturar. E o povo de Deus, ele não se mistura com o mundo. Ou você é do mundo, ou você é de Deus. Você não pode ser os dois ao mesmo tempo. E aqui fala que eles pensam, tá, em juntar, graças a Deus, eles não juntaram. Até mesmo porque Israel ele teria perdido a descendência que Deus tinha prometido para ele. Ele, Então, ele fala- ele falava isso porque eles adoravam outros deuses, né? E aí ele, também. principalmente aí, você pensa, né? Quando você adora outro deus, num casamento, um gosta de um, outro gosta do outro, alguém vai ser influenciado. Ou o casamento vai acabar, das duas uma, né? Ou alguém vai ser influenciado ou o casamento vai acabar. Então, e a gente vê muito isso até hoje em dia, né? Mas legal a palavra que vocês trouxeram. Mas enfim, no Novo Testamento a gente vai ver que tudo isso, né, foi ressignificado com a vinda de Jesus Cristo e o que ele nos deixou. É interessante porque a gente vê tudo isso acontecendo e a gente não vê assim eles orando antes de agir, né? Eles simplesmente vão lá e vão matar. Ele não fala assim, Senhor, eu quero matar todo mundo lá porque eles fizeram isso. Se eu sentir paz, amanhã de manhã eu vou lá e vou matar todo mundo. Eles não fazem isso, né? Não está dito ali, pelo menos. E aí o Edivaldo aí falando, pô, as consequências disso. É isso, né? Pô, às vezes a gente toma umas atitudes, a gente não tem ideia do que vai acontecer ali na frente. Não tem ideia, a gente simplesmente age. Né? A carne está quente, a gente vai lá e age. Mas em algum momento ali, até o Siquei mesmo falou assim, pô, vou dar uma morada aqui, eu quero essa mulher. Não, ele simplesmente foi lá e agiu. Né? Então, quando a gente age assim, por impulso, com sentimento da nossa carne, as consequências, a gente vai ter que arcar com isso. A gente não tem ideia dessas consequências. Né? Pode ser 1 milhão de coisas, né? Mas é por isso que hoje a gente tem que orar e esperar a resposta de Deus. Né? A minha forma de sentir a resposta de Deus é sentir paz. Então, eu oro hoje por uma decisão que eu queira tomar e se eu sentir paz no dia seguinte, aí eu realizo. Se eu não sentir paz, eu volto atrás. Mas a gente não vê isso acontecendo ali, né? É muito doido. Sim, né? E aqui fala também que eles usaram a aliança que Deus tinha feito com eles para poder armar essa cilada. Que é o que... Difícil falar isso, mas é o que muita gente faz hoje em dia também. Usa as coisas de Deus para se beneficiar. É verdade. É verdade. Mas você tem um exemplo para falar disso? Como assim? Tipo, por exemplo, tipo, De igreja, tá falando? sim, de igreja. Falsos profetas. Sim, por exemplo, aqui, é estranho falar isso, mas tipo, aqui perto tem uma igreja, né? Que, tipo, às vezes você vai na igreja não para buscar a Deus, mas para buscar um par perfeito, por exemplo. Você vai lá, vou encontrar a mulher certa lá, mas você não vai com o intuito de, vou buscar a Deus e prometer. E todas as outras coisas estão acrescentadas. Não, eles vão lá, alguns, né, nem todos vão com o intuito de conseguir alguém ou vão para a igreja para conseguir se beneficiar de alguma forma, sabe? Usa as coisas de Deus para conseguir se beneficiar de alguma forma. É verdade, você tem toda a razão. Eu já participei de projetos de empresários da igreja que as pessoas entravam por causa do projeto, não por causa de Deus. Mas assim, aí muita gente foi no meio do caminho, foi se convertendo por causa daquilo, entrou por aquilo, mas não saiu daquele jeito. Isso foi massa, né? Que às vezes Deus atrai as pessoas por isso
E elas acabam encontrando Deus lá, né? E acabam se convertendo. Isso é fantástico. Esses dias também uma pessoa veio me pedir esmola na rua. Eu falei assim, ô irmão, me ajuda aí. Me dá uma esmola, eu sou evangélico. Eu olhei para ele, o que tem a ver uma coisa com a outra? Como assim? Por que você está usando Deus nisso? Explica melhor isso. Ele começou a falar e se enrolou todo. Se embaralhou todo. Ai, mas é engraçado isso. Muito bom. Gente, tá? Passou um pouquinho do horário que vocês querem finalizar. Adorei a palavra hoje. Vai lá, Lucas. Para finalizar? Bora. Deus Pai, amado Pai querido, eu te agradeço por dia de hoje, por a gente estar acordado com saúde. Eu te agradeço pela palavra. Eu te agradeço por o Senhor ter nos deixado bem. Eu te agradeço pelo café. Eu te agradeço pelo pão que o Senhor tem nos dado. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue nos abençoando cada vez mais. Proteja os que precisam e esteja nos ajudando cada dia mais para a gente conhecer melhor a sua palavra e para que nós saímos bem daqui. Amém. Amém. Ó, Valentina restaurada, Davi acordado. Daqui a pouco a galera tá aí, hein? Beijão, gente. Valeu. Muito Tchau, obrigado. tchau. Tchau.